Boa noite, meus amigos. Está chegando a nossa hora. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 23 de maio de 2022, para realizarmos mais uma palestra pública. E hoje nós recebemos a nossa irmã Denise, vice-presidente da sociedade, para conversar conosco sobre o tema Examina a própria aflição. Esse tema está nessa obra, Religião dos Espíritos, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel. E o texto corresponde à questão 908. É uma análise de Emmanuel da questão 908 de O Livro dos Espíritos. Então, nós agradecemos a Denise por estar aqui conosco para fazer essas reflexões, mas antes de iniciarmos, eu vou pedir para a nossa companheira Carmen fazer a leitura do preparo e a prece. Depois a Denise tem até 8h30 para fazer as suas reflexões. Carmen, por favor. O preparo desse livrinho aqui, Ânimo, de Lorival Lopes, que de pequeno só tem o tamanho, né? De profundidade é uma imensidão. E o tema, do preparo chama-se poluição mental. E ele fala assim: vês a poluição nas grandes cidades? Tal como a poluição existe nas cidades, existe em nós. Nos grandes centros urbanos, a fumaça das fábricas e automóveis, os resíduos depositam-se na atmosfera e contaminam o ambiente, causando a chuva ácida e as doenças de toda espécie. Em nós, a poluição são os maus pensamentos, que, como chaminés, contaminam a atmosfera mental e resultam na chuva ácida de variadas perturbações e enfermidades. Por nada deste mundo poluas a tua atmosfera mental. Ao contrário, adota pensamentos limpos, elevados, edificadores, que tornam sadia o teu ar. Ser feliz. Tu respiras na atmosfera que criaste. Então, Senhor, agradecidos estamos por novamente estarmos aqui reunidos com companheiros dos dois planos da vida para reflexionarmos, para alimentarmos a nossa mente de conhecimentos, de sabedoria e de boas ideias. Jesus, abençoe essa nossa noite de estudos, abençoe a nossa amiga Denise, que ela possa trazer fruto dos seus estudos, do seu esforço, da sua boa vontade, para que possamos cada vez mais aprimorarmos o nosso espírito nessa caminhada evolutiva. Que Jesus abençoe a nossa noite, hoje e sempre, graças a Deus. Denise, a palavra está com você, que Deus te abençoe. Obrigada, Rose, obrigada a todos, boa noite. Obrigada pela companhia. Eu vou começar a partilhar com vocês o ecrã do texto, porque eu não estou em casa e estou com uma pequena dificuldade em acessar, tá? Bom, então vou partilhar com vocês. Vamos lá. Primeiro nós veremos o que é aflição, né? Aflição é um substantivo feminino, estado daquele que está aflito,
é um sentimento de persistente dor física ou moral, ânsia, agonia, angústia. Então, nós vamos ver agora no texto. Aqui está. Opa, espera aí um instante. Vindo aqui, Religião dos Espíritos, aqui do livro Religião dos Espíritos, examina a própria aflição. Nos é trazido nessa mensagem, né, que foi uma mensagem de uma reunião pública, que ele inicia assim: examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Então, nós vimos que a aflição é uma angústia, né? É algo que nos torna inquietos. Nós temos o hábito de examinar a aflição do outro, é mesmo? Examinar, condenar, criticar. Mas o que ele nos diz no texto? Para examinarmos, Emmanuel nos fala a nossa própria aflição, para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Então, a aflição faz com que nós tenhamos uma tempestade emotiva. Essa tempestade é tirar a gente do centro, né? Todas as aflições fazem com que nós fiquemos fora do normal, fora da harmonização, certo? Então, desarmonizado, inquieto, com as emoções em tempestade. Continuando. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. Ele não falou algumas aflições ou citou algumas aflições, ele falou todas. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. E quem são essas pessoas que dão os nomes, né, a essas aflições? Somos nós mesmos. Porque quando a gente quer disfarçar uma aflição para dar uma amenizada na nossa própria culpa, o que nós dizemos? Não, isso não é egoísmo, né? Isso é a egolatria. É porque eu me amo muito. Então, ele diz que a aflição do egoísmo chama-se egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. A aflição da brutalidade chama-se
violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. Então, nós vamos notar que ele fala de várias aflições que nós damos outros nomes para não usarmos a verdadeira palavra. Porque se a gente diz, não, eu estou fugindo porque eu não quero me aborrecer, mas chama-se covardia, porque você não quer enfrentar. O fanatismo não é nada mais do que intolerância. Você não tolera algo. Então, a gente diz, ele é fanático, mas ele é intolerante. Ele tem despeito e é aflito pela inveja. Quantas aflições ele nos chama a atenção em que usamos outros nomes para poder disfarçarmos o que realmente, o peso dessa aflição. A aflição da vaidade continua, chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. Não, é evasivo. Não, é relaxado. A aflição da indiferença chama-se desânimo. O desanimado parece-se indiferente, mas não tem ânimo para fazer as coisas, porque dá trabalho. A aflição da inutilidade chama-se queixa. Aquele que não quer fazer, queixa-se sempre do outro. A aflição do crime chama-se desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. E continua a lista de aflições. A aflição da sovinice chama-se miséria. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Então, a gente está falando de alguma invenção, algum personagem, alguma coisa? Não, estamos falando de nós mesmos. Porque somos todos aflitos. Todos nós temos essas mazelas que precisamos desfazer, reverter. Né? Porque como a gente substitui o mal? Como você deixa de fazer mal? A partir do momento que você faz o bem. Então, para você não ser cruel, você tem que praticar a justiça. Cada aflição que nos é própria a cada um de nós, e olha que está falando aqui uma de cada vez, mas muitos de nós temos várias aflições, o que nos deixa vazios, né? Temos falta de algo, porque a crueldade, a miséria, a intemperança, o desespero, a queixa, o desânimo, são todos esses contrários do amor, contrários à caridade, contrários à empatia. Então, temos em nós essas aflições
E não é apenas consigo mesmo ou com o outro, é em todos os locais que estamos, em todos os locais em que participamos, que nos relacionamos. Tem a aflição do reino doméstico e da esfera profissional. Continua, Emmanuel. Do raciocínio e do sentimento. E ele, ao final da mensagem, nos diz assim: os corações unidos ao sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada. O que ele está falando com a gente? Que a gente tem que suportar as aflições menores da estrada. Isso quer dizer que na nossa estrada tem aflições maiores. Não é mesmo? Então, se soubermos suportar essas aflições menores, que todos nós que estamos na estrada, a caminho, passamos. Suportar bem essas aflições é evitar as aflições maiores da vida. E por isso mesmo, apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana. Quem são esses anônimos heróis da luta cotidiana? Que conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra. Então, quando Jesus pronunciou ao monte a divina promessa, bem-aventurados os aflitos, ele consegue reverter, tocar em cada coração aflito, porque ele diz: bem-aventurados os aflitos. Por que bem-aventurados os aflitos? Os aflitos que conseguem evitar as aflições maiores da vida. Aqueles que conseguem suportar essas aflições menores. E essas vicissitudes, essas aflições que nos ocorrem, se soubermos, seremos, se soubermos suportar, seremos esses anônimos heróis. Há muitos que conseguem seguir o Cristo e acumular em si mesmos esses talentos de amor e paz. Porque Jesus reservou isso para a gente, né? Aos sofredores, mas aqueles que sabem bem suportar a aflição, ou o sofrimento, certo? Então, vamos fazer aqui uma conexão com... Vocês estão acompanhando? Muito bem. Com o título... Gente, é porque não estou enxergando as coisas direito, mas vamos lá. Com a Gênese. Peraí que eu abri errado a Gênese aqui. O livro A Gênese, no capítulo 1, item 44, nos diz assim: o número dos aflitos é imenso. Não é, pois, surpreendente que tantas pessoas acolham uma doutrina que consola, de preferência aqueles que se desesperam. Porque aos deserdados, mais que aos felizes do mundo, se dirige o Espiritismo. O doente vê com mais satisfação chegar ao médico que os sadios. Né? O médico chega. E o que ele irá nos fazer? Cuidar, curar. Nesse sentido, os aflitos são os doentes
e o consolador é o médico. Vós, combatente do espiritismo, diz Kardec, se quereis que o abandonemos para vos seguir, dai-nos mais e melhor que ele. Curai com mais segurança as feridas da alma. Dai mais consolo, satisfação ao coração, esperanças mais legítimas, certezas maiores, fazendo do futuro um quadro mais racional, mais agradável. No entanto, não penseis vencê-los vós com a perspectiva do nada, vós outros, com a alternativa das chamas do inferno ou da beata e inútil contemplação perpétua. Então, nós vemos que Kardec é um pouco firme, né? É bem firme na Gênesis. Porque sabemos que todos nós que estamos a caminho somos os aflitos da alma. Mas que bom que a nossa consolação é saber que o médico vai nos curar. E o Consolador, o Espiritismo, traz nosso Mestre Jesus muito mais próximo de nós, para que sejamos consolados. Porque ele também disse que irá nos trazer o Consolador, e nos trouxe. Partindo para o texto. Perdão, eu voltei aqui. Da Gênesis. Já vimos. Perdão, gente. Isso. Esse aqui é do livro de Divaldo Pereira Franco. Que tem umas histórias magníficas do mestre, e que fala sobre os aflitos e consolados. É a lição número 4, aflitos e consolados. O Divaldo nos traz no livro que eu esqueci de anotar aqui, daqui a pouco eu vejo para vocês, a história de Matias ben Mordecai. Então, para termos assim a ideia das aflições que muitos de nós temos, e que Matias ben Mordecai recebe esse auxílio, recebe esse médico. Vamos ouvir um pouquinho a história dele. Matias ben Mordecai resmungava padecimentos mal contidos. A face crestada carregava as marcas iniludíveis da miséria moral, decorrência inevitável daquela outra miséria, a econômica. Virava-se a tirar do desespero qual frágil pluma açoitada pelo vendaval. Nenhum amparo, nenhuma possibilidade de paz. O abismo da ruína era o dédalo em que rebolcava como vítima de muitos que se lhe tornaram algozes. Vítima de si mesmo, que convertera em piedoso sicário, lutara por sucumbir. No entanto, morto pela falta de júbilos, a vida negava-se a abandonar-lhe o catre orgânico.
desgastado e vencido, vegetando no chavascal entre os milhares de vagabundos, né? Os Amharets e a ralé odiada, fermentadora da massa das paixões, ruminava evocações. Aquela tarde, porém, auspiciosa, fizera-o diferente. Parecia-lhe escutar ignota melodia no ar. Não saberia distinguir se um som onomatopaico, se um gorjeio de anjo, se uma balada de flauta, ou se canção de uma cita tangida pelos dedos veludosos do amor. O túmido peito, pela emotividade, despedaçou os cristais redentores das lágrimas represadas e descobriu-se vertendo copioso pranto. Tremia-lhe as mãos geladas e todo o corpo frágil, como a cana de um bambu que, carcomido pela idade, se fazia um arco de sofrimento. Ergueu a cabeça a fim de quebrar a magia do instante e cravou os olhos nublados na figura diáfana e majestosa do Rabi. Ei-lo, muito próximo, todavia, tão longe. Desejou gritar a felicidade da angústia ou a angústia da felicidade inesperada. Porém, a voz estava estrangulada na garganta hirta. Buscou reflexionar. Não pôde fazê-lo. Foram as evocações que retornaram insistentes. Os dias felizes em Acra, na herdade dos ascendentes. A família enriquecida pelos bens aquinhoados, a bajulação e os destaques fruídos. Depois, afluíram-lhe à mente as surpresas, intrigas e dificuldades, expropriação hedionda e a ruína. O sinédrio foi erguido contra ele em simulacro de justiça, e através de móveis e leis deploráveis, viu-se arrastado com a família à necessidade. Amigos e parentes cerraram-lhe as portas. As conjunturas políticas amargas conduziram-no ao caos. A esposa, de vergonha e dor, sucumbiu à morte. Os filhos, crescidos e educados, abandonaram-no sem qualquer explicação. Ficaram com ele a dor, a ofensa, o descrédito e a mágoa, a aflição. Viera àquela região porque amava o campo, a terra virgem, o grão promissor, a seara referta. Agora, a música no ar transformou-se em sinfonia e as palavras que lhe chegavam já não constituíam uma cantilena comum. Cintilam os primeiros astros ao longe, lanternas estelares que espiam a terra antes que a noite toda envolva. E quando esta triunfe, estarão apontando rumos e rotas. Em todo aquele período não encontrara a pérola de uma palavra, nem uma réstia de luz, por compaixão. Estava cansado de viver. Seguir os grupos e alcançar a montanha, impulsionado pela ansiedade, empurrado por intangíveis mãos que se acomodara. Com a mente perturbada, fez-se esquivo. Selara os lábios desde o dia da hediondez, temendo, odiando os seres iguais, todos os homens. E sofria as aflições disso tudo decorrentes. Aquele homem sofrido, Rabi, fascinava-o. Nele havia inconfundível grandeza e parecia comum, estranhada força, e ressumava fragilidade, desconhecido poder, e sua voz era um canto. Penetrava-lhe o corpo, balsamizava-lhe a alma. Supunha tê-lo dentro e fora. Não saberia explicar. Por que não o conhecera antes, nos dias venturosos? Interrogou-se. Tê-lo-ia amado. Não distinguia todas as suas palavras que a brisa dispersava. Aguçou, porém, as ouças e escutou deslumbrado.
Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Os dois olhares se encontraram. A fagulha dos seus olhos e o sol dos olhos dele, e incendiou-se o coração. Tudo em volta desapareceu numa visão de luz, de beleza, de aspirações que se renovavam. E Matias ben Mordecai se resolveu avançar, crescer, qual se for um dardo disparado na direção do infinito que alcançaria. Perdeu-se no tempo, confundiu-se no espaço. Quando a escumilha da noite fulgurou estrelada e o silêncio se abateu num poema de luar sobre a montanha, o aflito deu-se conta. Desceu cantando a poesia do reino de Deus, que já abundava no país da sua vida, e adentrou-se pelas portas do futuro, consolado. Essa história fala um pouquinho de nós, né? Nós aflitos, desesperados, estando à beira do desespero, do desânimo. Olha quantas aflições tinha Mordecai. E bastou que ele ouvisse, mas não ouvir com os ouvidos do corpo somente. Ele ouviu Jesus com os ouvidos do coração. E o mestre penetrou e consolou aquele coração tão aflito. Então nós sabemos, nós temos a certeza de que Jesus irá nos consolar, nos abraçar, nos envolver. Não somente nós, aqueles que procuram fazer só o bem. Porque esses que procuram fazer o bem, algum dia já foram aflitos. Algum dia já sentiram em si mesmos o toque da inconformidade, né? De qualquer que seja a aflição daquelas que Emmanuel nos listou. Então, nosso mestre abraça a todos nós. Eu vou lhes dizer que a lição está no livro. Peraí. Esse que eu acabei de ler é de Divaldo. Oxe. Deixa eu voltar aqui. Eu apertei o botão errado. Não consigo abrir. Quando vier a primavera. Quando a primavera chegar, me corrija aí, tá? Porque a minha memória é um pouco fraca. Então, essa história nos traz esse amor de Cristo junto a nós, né? Porque esse médico das nossas almas está aqui veio para nos amar, veio para demonstrar o seu amor e o amor do Pai por todos nós aflitos. Livro aqui. Bom, eu estou com uma dificuldade aqui, uma pequena dificuldade de encontrar aqui o meu arquivo. Um instante, por favor. Bom, desculpa, gente. Voltando ao texto. Oh, brincadeira, hein? Desculpa.
O que nos diz Emmanuel nesse texto? Que nós devemos examinar a nossa própria aflição, para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Então, ele manda a gente cuidar da nossa emoção, do nosso sentimento. Por que que nós ficamos aflitos? Por quê? Por que ficamos aflitos? Porque nós nos desviamos da lei. Essa rebeldia, que é essa parte que ele falou da rebeldia, me deixou bem intrigada, né? A aflição da preguiça chama-se rebeldia. E a gente fala, nós ainda somos muito rebeldes. Não é mesmo? Nós somos preguiçosos. Somos rebeldes contra a lei. Então, por isso que nós nos afastamos da lei e nós permanecemos aflitos enquanto não houvermos voltado ao rumo, certo? Enquanto nós não fizermos a nossa mudança íntima, procurarmos deixarmos todas essas querelas nossas, essas nossas dificuldades, que a gente sabe que essas dificuldades não são fáceis de vencer, né? São, como Joana de Anjos fala, não é? Não pode dizer que é difícil, tem que dizer que é complicado, mas nada que a gente não consiga fazer. Se não tivermos realmente focados na mudança dos maus hábitos, né? Trocarmos a crueldade pelo amor, a miséria pelo compartilhamento, pela caridade. Sermos pacientes, como o nosso mestre nos ensinou. Deixarmos de nos queixar das coisas e podermos fazer realmente aquilo que necessitamos fazer. Eliminarmos a vaidade, a nossa vaidade, procurarmos ser humildes e mansos. Sermos disciplinados. Aí, a indisciplina chama-se desordem. Nos ordenarmos, nos organizarmos, sermos disciplinados, para que possamos reverter todo esse quadro de aflição. Agora a gente sabe que nós temos a aflição das vidas anteriores, as aflições, certo? E sabemos que nós temos as aflições recentes, que nós buscamos. A causa anterior das aflições, podemos saber nos conhecendo a nós próprios, a nós mesmos. E buscarmos não arrumarmos mais aflições na presente existência, para que as nossas aflições não nos façam sermos derrotados pela questão emocional e sairmos completamente do rumo, completamente do equilíbrio. Então, nós temos que buscar o equilíbrio dentro de todas as lições que nosso Mestre Jesus. Que bom que somos consolados agora com a doutrina dos Espíritos. Agora não, né? Quando tomamos o conhecimento e quando nós realmente decidimos, mudamos a nossa posição, decidimos trocar
as queixas, a covardia, a intolerância, a agressividade, cólera, o egoísmo, dentro de nossos corações, pelo amor ao próximo. Então, todos nós que estamos aflitos, sabemos, mas temos que sabemos nosso mestre nos abraçará, nos ajudará a curar de nossas feridas, mas temos que fazer, cada um de nós, a nossa parte. Trabalhando no bem, como Emmanuel diz, com os corações unidos ao sumo bem. Então, temos que unir nossos corações a Jesus. Não só pelas palavras, né? Não da boca para fora. A gente tem que realmente procurar, buscar forças dentro de nós para nos superarmos. Então, somente com os corações unidos ao sumo bem, sabem que suportar as aflições menores da estrada, e olha que a gente sabe que muitos de nós têm aquelas aflições maiores e que já tivemos também. Então, é mais fácil a gente suportar as aflições menores para não acumularmos mais débitos, certo? E somente dessa forma conseguiremos acumular esses tesouros, receber esses talentos de amor e paz que Jesus nos trouxe. Sem revolta, sem mágoa, e procurando fazer tudo o que ele nos ensinou. Eu vou parar de partilhar o ecrã com vocês. Um momentinho. Porque não tenho mais textos. E, um momento, por favor, parei de partilhar. Ok. Saindo da reunião no outro celular, para poder fazer a leitura da questão citada. É que eu estou abrindo meu Kindle, que eu tive que fechar. Fechei enganada ali, na hora de digitar. O Livro dos Espíritos, questão 908. Peraí, gente, que eu... No Kindle fica mais difícil para eu localizar, apesar de eu ter deixado... Tem muitas páginas marcadas aqui. Então, vamos lá. Como se poderá determinar o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem mais? Como é que a gente pode determinar esse limite? É a questão que Kardec trouxe. E os espíritos responderam: as paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá, em resultado,
um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. E na nota de Kardec ele nos diz que as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Então, a paixão pode ser boa se você conseguir multiplicá-la de 10 vezes, né? Elas são boas porque elas alavancam as forças, né? Aumentando em 10 vezes a execução dos desígnios da providência. Então, se você se dispõe a cumprir com esses desígnios, a paixão faz com que você enfrente muitas circunstâncias que você tenha coragem, coisas que você achava que não seria capaz. Vencer as suas próprias dificuldades, não é mesmo? Se o homem, porém, em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos e a própria força, que manejada pelas suas mãos poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Todas as paixões têm o seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é assim o mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. Então, ele diz que o princípio das paixões não é o mal. Então, depende do que a gente faz com ela. Você vai determinar para que fim você determina as paixões, as suas paixões, né? Em que condições elas se assentam. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Então, tudo onde há exagero, há paixão. Está no excesso e não na causa. E este excesso se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer. Qualquer que seja o mal, ele se torna um mal. A sua paixão se torna um mal. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Quanto mais próximos dos nossos instintos, mais longe estamos do sentimento, do amor. E quanto mais próximos estamos do amor, mais longe estamos do instinto. Toda a paixão, todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Então, que possamos usar as paixões para o bem, né? Vamos direcionar as paixões em direção ao bem, unidos a todos aqueles que sentem a necessidade de trabalhar no bem, para poder se eliminar de si as paixões negativas, certo? Que possamos ter mais paixão para fazer as coisas no trabalho do bem. Então, gente, foi um estudo rápido, mas eu encerro por aqui, agradecendo a vocês a atenção, que nós possamos conseguir controlar as nossas paixões, mas sempre voltadas para o lado positivo, para o lado do bem, junto a Jesus. Obrigada pela atenção e desculpe certos improvisos. Agradecemos a Denise, as suas reflexões, realmente tema muito interessante, né? Que trata da educação do espírito, trata de nós nos educarmos, nós controlarmos as nossas paixões. Não é muito facinho, não. Mas que a gente possa fazer esse exercício,
porque é necessário, muito necessário. Evita-se É bastante dores. interessante essa, essa comparação com o corcel desenfreado, né? Desenfreado. E isso também, aprendendo a controlar as paixões, nós evitamos muitas dores no futuro. Não é? Então, Exatamente. obrigado, tá, Denise? E eu vou pedir ao Menezes para fazer a nossa prece de agradecimento. Menezes, por favor.